Oi, pessoal! Hoje a gente vai embarcar numa jornada para responder uma das perguntas mais profundas que existem. Afinal, o que é a vida? A gente vai mergulhar de cabeça nos princípios da biologia para tentar entender como tudo funciona, sabe? Desde a menor partículazinha até a imensidão do nosso planeta. Para começar, pensa um pouco. Se a gente olha para uma pedra e do lado para um passarinho, a diferença parece óbvia, né? Mas o que realmente, lá no fundo, separa uma coisa viva de uma coisa que não é? O que faz a vida ser vida? Essa é a grande questão que a biologia tenta desvendar. E a primeira pista está no próprio nome, biologia. Vem lá do grego, bio, que é vida, e logia, que é estudo. Ou seja, é literalmente o estudo da vida. É a ciência que se dedica a fuçar como os seres vivos são montados, como eles funcionam, como se relacionam uns com os outros e com o ambiente. Beleza, para entender essa máquina complexa que é a vida, a gente tem que começar pelo começo, né? Pelos seus ingredientes básicos. Quais são os tijolinhos, os blocos de construção fundamentais de tudo que é vivo? E olha só que interessante. No fundo, a vida é pura química. É isso mesmo. Tudo que é vivo é construído com um grupo bem específico de elementos químicos. A gente chama eles de bioelementos. São eles a matéria-prima de tudo. E aqui estão as estrelas do show. São 6 os principais: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Para guardar, tem até um macete, a sigla CHOMPS. Pode parecer pouco, mas acredite, esses 6 juntos formam mais de 95% de qualquer ser vivo. Eles estão em tudo, desde a água do nosso corpo até o nosso DNA. Incrível, né? Tá, mas esses elementos não ficam soltos por aí, né? Como é que eles se organizam? Bom, eles se juntam para formar a célula. E a célula é o ponto-chave. É a menor coisinha que a gente pode considerar viva. Pensa nela como o tijolo de uma construção. Qualquer ser vivo, não importa o tamanho ou a complexidade, é feito de células. E com esse tijolinho básico, a vida seguiu por 2 caminhos principais. De um lado, temos os seres unicelulares. Pensa numa bactéria. É um ser vivo inteiro em uma única célula. Ela faz tudo ali. Do outro lado, temos os pluricelulares, tipo a gente. Nós somos feitos de trilhões de células, cada uma com sua função, trabalhando juntas para formar tecidos, órgãos, sistemas, uma organização muito mais complexa. Ok, a gente já viu do que a vida é feita. Agora, a pergunta é: como essa máquina toda funciona? Como é que ela se mantém ligada? De onde vem a energia para tudo acontecer? A resposta para isso tem um nome: metabolismo. O que é isso? Pensa com o metabolismo como o motor do corpo. É um monte de reação química acontecendo o tempo todo, sem parar, para transformar o que a gente come em energia, para construir o que a gente precisa e, basicamente, para manter a gente vivo. E esse motor, o metabolismo, tem 2 engrenagens principais. A primeira é o anabolismo, que é a parte da construção. É quando o corpo pega pecinhas simples e gasta energia para montar coisas maiores e mais complexas. A segunda é o catabolismo, que é a parte da quebra. É quando o corpo desmonta moléculas grandes para liberar a energia que estava guardada ali. Então há um ciclo o tempo todo. Constrói, quebra. E isso não é só teoria, não. A gente vê o metabolismo em ação o tempo todo. Sabe por que a gente sente fome? Porque precisa respirar? É o metabolismo pedindo combustível. Quando uma planta cresce, quando a gente corre, ou até quando a gente reage a um susto, tudo isso é o metabolismo trabalhando a todo vapor. É energia sendo gasta ali, na nossa frente. Mas um ser vivo não é uma ilha, né? Ele é parte de uma história muito maior. Então agora a gente vai ver como a vida consegue continuar, sabe? Como ela passa de geração em geração e, mais importante, como ela consegue se adaptar a um planeta que está sempre mudando. E o grande truque para isso é a reprodução. É uma capacidade simplesmente incrível que a vida tem de criar cópias de si mesma, de gerar descendentes. É o que garante que as espécies continuem existindo. É literalmente a forma como a vida se projeta no futuro. Basicamente, existem 2 estratégias principais para isso. A reprodução assexuada, onde um único ser vivo gera um descendente que é, basicamente, um clone, idêntico a ele. É um processo rápido e direto. E tem a reprodução sexuada, que é a mistura do material genético de 2 indivíduos para criar um descendente totalmente novo, único. É mais complexo, mas é isso que cria variedade na vida. E essa variedade, essa diversidade toda que serve de matéria-prima para a evolução. É importante entender, evolução não é um bicho que decide mudar, não. É um processo que acontece com populações inteiras ao longo de milhares, milhões de anos.
Aos pouquinhos, as populações vão se modificando e ficando cada vez mais adaptadas ao lugar onde vivem. Mas a adaptação não é só essa coisa de milhões de anos. Ela acontece o tempo todo, no dia a dia. E na biologia, isso tem um nome meio engraçado: irritabilidade. E não tem nada a ver com estar de mau humor. Irritabilidade é simplesmente a capacidade de um ser vivo de perceber o que está acontecendo ao redor e reagir. Sabe uma planta que vira em direção ao sol? Isso é irritabilidade em ação. É a sobrevivência acontecendo agora. Agora, vamos dar um zoom out, vamos afastar a câmera para a gente ver o quadro completo. Porque todas essas coisas que a gente falou, células, metabolismo, evolução, não estão soltas por aí. Elas se encaixam numa organização incrível, numa espécie de escada, onde cada degrau é mais complexo que o anterior. Olha só como tudo se conecta. A gente começa com a célula, a unidade básica. Um monte de células juntas formam um tecido. Diferentes tecidos se juntam para formar um órgão. Vários órgãos trabalhando juntos formam um organismo completo, tipo a gente. Mas não para aí. Vários organismos interagindo com o ambiente formam um ecossistema. E a soma de todos os ecossistemas do planeta é a biosfera, a nossa casa. O mais fascinante disso tudo é que cada degrau dessa escada depende totalmente do degrau de baixo. É como se a natureza fosse montando peças de Lego, sabe? Peças simples se juntam para criar algo mais complexo com funções novas. Isso mostra que, na biologia, tudo, absolutamente tudo, está conectado. E claro, para estudar essa complexidade toda, a biologia se divide em várias áreas, né? É como se a vida fosse um livro gigante, e cada área da biologia estuda um capítulo. A citologia, por exemplo, estuda o capítulo das células. A histologia, o dos tecidos. A genética tenta decifrar o capítulo da hereditariedade. A ecologia, o das relações, e por aí vai. Cada uma com seu foco, mas todas lendo o mesmo livro. No fim das contas, a gente vê que a biologia é muito mais do que decorar nomes difíceis. É o estudo de uma rede incrível, toda interligada, cheia de processos fascinantes. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Com tantos segredos que a vida ainda tem para nos contar, qual deles é o que mais te deixa curioso? O que você mais gostaria de entender?